Boa noite, estamos em mais uma apresentação da disciplina de extensão do quarto período de Engenharia Civil do Instituto Federal de Rondônia. E o nosso grupo, ele produziu a cartilha do carpinteiro, né? A ergonomia na construção civil, um desafio emergente para o profissional de carpintaria. Os integrantes do grupo são Aline Costa, Edson Dias, Gabriel Mota, Samuel Silva e Sérgio Humberto. Ergonomia na carpintaria. Qual é o objetivo? Essa cartilha, ela visa, à luz da ergonomia, mostrar os riscos que se submete o profissional de carpintaria dentro do canteiro de obras e a forma de como prevenir danos à saúde do colaborador. E à luz da legislação, a gente trouxe a NR17, que é a norma regulamentadora brasileira dedicada à ergonomia, cuja finalidade é estabelecer parâmetros que permitam a adaptação das condições de trabalho. Eu vou começar falando sobre o que é ergonomia, o que faz um carpinteiro, e os demais integrantes do grupo vão falar sobre levantamento e transporte de tábua, os riscos ocupacionais, os equipamentos de proteção individual, as ferramentas curvas e finalizando com a ginástica laboral, né? Então, o que é ergonomia? O que faz o ergonomista? O que são condições de trabalho? Então, dando continuidade à apresentação, o que é ergonomia e aonde ela se coloca, né? A ergonomia, ela se coloca no campo da ciência, né? Uma disciplina científica que relaciona os seres humanos ao elemento do sistema, né? Que é pode ser uma atividade de produção, pode ser um comércio, pode ser atividade de indústria, ou seja, qualquer atividade que tem essa relação do homem, né, com o ambiente de trabalho, né? E essa disciplina, ela se aplica, né? Ela se aplica com a teoria, com os princípios, os dados, os métodos, os projetos, a fim de otimizar sempre o bem-estar, né, e o desempenho global do sistema ao qual está ligado, né. Então, essa interação busca sempre otimizar o bem-estar humano e essa relação de trabalho, né. O trabalho é a finalidade principal, essa interação tem essas duas lógicas, né, que é centrado na parte social e também na produção. Essas duas lógicas, elas têm que sempre estar interligadas, né? E que é o centro da parte social e também a produção, né? Então, ela deve estar sempre como? Em harmonia, né? Desta forma, existe o objetivo da ergonomia, que é sempre harmonizar essa relação, né? Então, e transformar o trabalho de forma a adaptar nessas características e essa variabilidade do homem e do processo produtivo, certo? De forma que possa, ao mesmo tempo, proporcionar o bem-estar, a segurança, primar pela produtividade, qualidade, mas sempre voltado à questão de segurança e bem-estar. E o que faz um ergonomista? Ele trata dessas condições de trabalho, ele contribui para o planejamento, para a criação de tarefas, postos de trabalho, os produtos, os ambientes, de forma a torná-lo mais compatíveis com as necessidades e as habilidades das limitações das pessoas em geral em seu âmbito de trabalho. Quando falamos em condições de trabalho, nós estamos colocando vários aspectos, né? O ruído, o calor, o frio, a poeira, os odores, as dimensões, a postura, as habilidades, toda essa relação de trabalho, que elas estão sempre entrelaçadas, né? Sendo necessário analisar essas condições, sempre essas condições de trabalho. Entre as normas regulamentadoras brasileiras, dispomos da NR17, que é especificamente dedicada à ergonomia, né? Resultado da articulação entre os sindicatos e os ergonomistas, e ela é, vamos dizer assim, patrocinada ou fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Nessas normas, ela foi criada após aparecer muitas, vamos dizer assim, muitas doenças entre os trabalhadores, certo? E é um reflexo de quanto a produtividade é prioridade, né, na relação de produção,
certo? Sendo a saúde uma preocupação, vamos dizer assim, que secundária. Então, a NR17, ela trata de estabelecer os parâmetros que permitem dar condições de trabalho de modo a proporcionar o máximo de segurança e desempenho eficiente na relação de trabalho entre as pessoas e a interação do campo de trabalho. Essa relação de trabalho ela inclui o transporte, ela inclui a área de materiais, ela inclui os equipamentos, mobiliários, condições de um ambiente de trabalho e a própria mesma organização do trabalho, né? Então a NR17 ela também estabelece todos os critérios que regula peso, carga conforme as condições fisiológicas, para não comprometer a saúde e a segurança do trabalhador, né, da pessoa envolvida na atividade, certo? Então, referente também às condições ambientais, a norma reguladora ela adequa de acordo com as características psicofisiológicas, né? É uma palavra até um pouquinho difícil, mas é exatamente isso, psicofisiológica mesmo do ser humano, né, dos trabalhadores. A natureza do trabalho, o nível de ruído, a temperatura do ambiente e conforme o tipo de trabalho também. De uma forma geral, a ergonomia ela pode ser entendida como uma disciplina de transformar o trabalho em suas diferentes dimensões e adaptá-las às características e aos limites dos seres humanos, certo? Desse campo que a ergonomia se coloca entre a pessoa e o sistema, temos que levar em consideração nessa relação a linha de produção, a insalubridade, as condições de trabalho, o dimensionamento do homem, com equipamentos, com ferramenta, né? O dimensionamento que eu falo é o manuseio também, né? De um instrumento de trabalho, a organização em geral do trabalho, a variabilidade do homem também nesse ambiente, os equipamentos e as matérias-primas, né? Toda essa relação tem que ser levada em consideração, certo? E os ergonomistas, eles estão cada vez mais contribuindo no sistema de trabalho que favoreça o desenvolvimento das competências, mas também que assegure o desenvolvimento da saúde dos trabalhadores e a segurança operacional dessa atividade, todo o sistema, né? Porque os acidentes, sejam em qualquer atividade laboral, eles podem ter várias consequências, né? Que fujam até mesmo do controle, né? Do controle de todo esse sistema, né? E quando a gente fala em acidentes, né, a gente pode até tomar assim proporções bem grandes ou até mesmo catastróficas, né? Então, ainda falando sobre saúde, é notório que as demandas sociais dessa relação de trabalho, ela tem crescido bastante, tem ocasionado, assim, vamos dizer, sofrimento psíquico, né, do trabalhador. Então, cada vez é mais importante tomar cuidado com essa relação e os afastamentos dos trabalhadores, que podem ocorrer por diversas ordens, pode ser emocionais, pode ser por distúrbio, e tem sido, vamos dizer assim, um dos grandes gargalos dessa parte dessa relação de trabalho, né? Que a ergonomia tenta, assim, tratar, né? O trabalho e o trabalhador, né? Essa relação, ela tem que sempre estar, como eu disse, tem sempre que estar em harmonia. Atualmente, a ergonomia se tornou um instrumento que pode ser utilizado em os diversos campos, né? Profissionais, vamos dizer assim, né? Por várias profissões, né? Por médicos, por engenheiros, psicólogos, administradores, profissionais da saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, né? Ou seja, outras profissões ainda que eu possa não ter relacionado aqui, né? E ela se interliga com todas, vamos dizer assim. E ela passa a ser um instrumento pelas instituições, né? Que busca sempre adequar essa relação entre profissional e ambiente de trabalho, né? Tudo isso é porque a saúde passou a ser um objetivo desse processo de ligação no ambiente global, certo? Essas análises, elas ergonométricas, elas passam a compreender
as formas e as estratégias utilizadas no confronto com o trabalho, principalmente para entender mais as condições patogênicas, né? As novas tecnologias, né? Trouxeram benefícios, vamos dizer assim, né? Que podemos falar assim que são inestimáveis, né? Essa questão do desenvolvimento tecnológico, mas também ela trouxe também novas restrições às condições de novos indivíduos inseridos nesse ambiente de interação. Vou agora fazer assim uma exemplificação de uma empresa, pode ser uma loja, pode ser um departamento com diversos ambientes de trabalho, tá? Essa loja ela tem várias mercadorias expostas, né? Ela tem seus departamentos, ela tem suas seções diversas, ela tem seu escritório, ela pode também ter depósito, ela pode ser um local em que seja executado treinamento com o pessoal, várias ou seja, várias prateleiras. Então, nesse contexto do exemplo, a gente pode colocar ergonomia. O profissional de ergonomia pode atuar né, em diferentes dimensões dentro dessa empresa, né? Como assim? Nas condições ambientais, na iluminação, na ventilação, na temperatura, né, na altura das prateleiras, dos equipamentos que o profissional vai utilizar e as formas de transporte dessas mercadorias também, certo? Então, essa parte de análise, né, desse sistema de estoque, normalmente o profissional tem que se preocupar, né, no caso o profissional de ergonomia, e tentar minimizar ao máximo de erros que se possa acontecer na relação profissional, certo? Como no ambiente de trabalho. Então, ele deve identificar se o trabalhador está atuando de acordo com a atividade realizada sem causar danos. Tudo isso o profissional de ergonomia tem que se preocupar, tá certo? Então, portanto, o profissional de ergonomia ele tem um papel muito importante nessa organização, né, de trabalho, né? E é tão importante que ele esteja assim adequando ou até mesmo integrando o trabalhador a esse ambiente para que ele possa exercer a atividade da melhor forma possível. No Brasil, a ergonomia surgiu vinculada às áreas de engenharia de produção e desenho industrial, e o seu âmbito de atuação foi voltado à aplicação dos conhecimentos produzidos sobre as medidas humanas e a produção de normas e padrões para a população brasileira. Hoje, né, no Brasil, encontramos empresas de consultoria e centros de pesquisas que atuam justamente em diferentes regiões do país. Encontramos boas publicações de consultores, de revistas científicas, indo ao encontro da finalidade, né, da ergonomia, que é a transformação do trabalho e a produção do conhecimento, né? Então, esse tipo de atividade também de pesquisa, de consultoria, ela se tornou no decorrer do tempo muito importante para essa atividade laboral dentro da empresa, né? Outro ponto que eu vou abordar é a ergonomia na carpintaria, né? Que esse é o foco principal do nosso trabalho. O profissional carpinteiro, a carpintaria é uma profissão, ela é muito conhecida pelo trabalho com madeira, né? Geralmente em locais de construção, né? Embora muitos pensem que o carpinteiro e o marceneiro exercem a mesma função, isso não é verdade, existe uma diferença, certo? O carpinteiro é um profissional que possui um dos ofícios mais antigos do mundo, né? E o seu trabalho está presente em diversas construções que a humanidade já tem conhecimento, vamos dizer assim, né? Suas diversas áreas também. Eu posso dizer assim que área naval, passou por essa parte, né? Área militar, civil, industrial, passou pelo processo industrial. Então, o que exige o ofício de carpinteiro?
né? Essa é uma pergunta assim até interessante. Exige conhecimento em geometria, vamos dizer assim, é uma coisa assim importante para o conhecimento do carpinteiro. E o domínio em lidar com a madeira em seu estado natural, estado bruto, do jeito que a gente quiser qualificar, certo? E por ser uma profissão muito antiga mesmo, muitos acham que está prestes a se extinguir, né? E na realidade, com o passar do tempo, este profissional vem se adequando ao mercado, né? Então ele vem utilizando ferramentas de alta precisão, né? Então ele vem se qualificando e acompanhando a evolução, né? Portanto, trazendo mais rapidez, né? Dessa forma ele traz mais rapidez e qualidade para o serviço que ele está executando. E qual a atividade do carpinteiro? Né? A gente faz outra pergunta aqui. Ele é responsável pela criação de telhado, de janelas, de portas, de escadas, né? Assoalhos, peças de batentes, enfim, uma infinidade de atividades que podem ser executadas pelo carpinteiro, certo? E aí a gente faz uma outra pergunta, e qual é a diferença entre o carpinteiro e o marceneiro? Existe uma diferença muito grande, pois um marceneiro, ele trabalha apenas com móveis, certo? E o carpinteiro, ele trabalha com tudo relacionado à madeira. Agora eu vou falar um pouquinho da carpintaria na construção civil, certo? O carpinteiro, ele efetua um trabalho técnico com estruturas de madeira, né? Podendo se envolver em qualquer fase, seja na construção, acabamento ou reforma, ou seja, o que a gente pode dizer que o trabalho do carpinteiro, ele é um trabalho técnico, ele é um trabalho profissionalizante, profissional, né? Algumas de suas funções na construção civil são estudo de desenhos técnicos e outras especificações em obra, fazer a escolha de materiais adequados ao serviço, medição e marcação de linhas de corte, ele corte e molde de madeira, fixando quando necessário, inspeciona tetos, ou seja, qualquer material de madeira para substituição, né? Olha como que é importante a atividade dele. Por isso é importante que haja uma formação técnica, né? Para exercer essa profissão ainda, porque é uma atividade que traz risco para si e para os outros, né? Além de obter habilidades específicas para uso de algumas máquinas, ou seja, não é qualquer profissional, não é qualquer pessoa que consegue executar algumas atividades que são precípua do carpinteiro. Tá? E quais são os riscos ocupacionais que são inerentes da atividade de carpinteiro? Eu vou falar um pouquinho desses riscos, mas não vou assim aprofundar muito, porque vai ser falado por outro integrante do grupo, né? Os riscos inerentes à atividade são riscos físicos, são os riscos químicos, são os riscos ergonômicos e de acidentes, certo? Eu vou falar aqui um breve comentário sobre cada um deles, né? No caso, os riscos ocupacionais físicos, eles podem ser do ruído, com a operação da serra de disco, ele pode ser a radiação ultravioleta pela luz solar, a umidade decorrente da chuva e também o calor ou frio decorrente das alterações climáticas, certo? E quais são os riscos ocupacionais químicos, né? Pode ser ocasionado pela poeira da madeira, né? Por simples poeira da madeira, quando não se utiliza os equipamentos de proteção, né? Então, é o principal risco químico que é possível ocorrer com o profissional. E os riscos ergonômicos é decorrente de uma postura inadequada, né? Então, esforços físicos, entendo, repetição de movimentos, levantamento e transportes intenso, repetição desses movimentos, a ritmo do trabalho intenso, trabalho em pé por períodos prolongados, tudo isso pode ocasionar, né, o transporte inadequado também de madeiras, né, de materiais.
Então, resumindo, a atividade de carpintaria, ela devido ao seu alto grau de risco, ela está no topo das estatísticas referente às lesões repetitivas pelos esforços recorrentes dessas atividades, né? De longas jornadas de trabalho e também no topo das queixas, né? De dor na região lombar, né? Dos membros superiores, inferiores, principalmente por ser decorrente de esforços repetitivos e prolongados, tá certo? Então, eu não me aprofundei muito nessa parte, porque ela vai ser falada por outros integrantes. Meu nome é Gabriel e eu vou falar sobre levantamento e transporte de tábuas. O transporte de carga é um trabalho que deve ser levado vários aspectos em conta, porque sempre nele pode ocorrer diversos problemas. A legislação brasileira possui normas para o transporte e manuseio de cargas. Nas normas, recomenda-se que individualmente o levantamento é fixado em 40 quilos. Dentre as normas que regulamentam o transporte e manuseio de cargas individuais na legislação brasileira estão as NR 5, 17 e 18. A NR 17 estabelece parâmetros para permitir a adaptação das condições de trabalho para as características dos trabalhadores, procurando sempre o conforto, a segurança e o desempenho para que se torne mais eficiente durante o tempo de trabalho. Além disso, a NR17 abrange a parte de ergonomia, as condições de trabalho em que o trabalhador se encontra, os equipamentos que ele utiliza e o tanto de carga que ele pode levantar ou carregar individualmente. No levantamento e transporte de cargas, deve-se tomar alguns cuidados preliminares para que não ocorra nenhum acidente, como antes de carregar o peso, a pessoa deve com antecedência verificar o caminho que ela fará o trajeto para que ela se sinta de forma segura e que não tenha nenhum obstáculo à frente dela no caminho que ela irá percorrer. Além disso, a pessoa deve verificar o peso e o volume que irá carregar, para que ela veja se é necessário o auxílio de alguma outra pessoa ou de algum equipamento que ajude a transportar esse material. Como foi dito, existem normas que delimitam o peso máximo a ser carregado por um indivíduo. Aqui na tabela vocês podem ver o máximo que pode ser carregado por cada pessoa, dependendo de sua faixa etária de idade. Recomenda-se também que as mulheres obtenham o valor máximo de 50% do que os homens levantam, porque geralmente elas têm menor tolerância ao trabalho físico pesado, menor massa muscular e também com a finalidade de não prejudicar o desenvolvimento esquelético dos jovens, recomenda-se que entre 16 e 18 anos eles levantem no máximo 40% do peso destinado aos adultos. E para as pessoas idosas deve ser evitado o levantamento de peso, pois seus ossos tendem a ser mais frágeis que de pessoas adultas. Após tomar os cuidados preliminares para cada limite de peso que deve ser carregado por cada pessoa, deve-se seguir algumas recomendações para o levantamento de peso. Dentre as recomendações está posicionar-se junto ao objeto, mantendo os pés afastados, com um pé mais à frente ao outro, para que assim aumente a sua base de sustentação. Após isso, abaixar-se, dobrando os joelhos e mantendo a cabeça e as costas em linha reta. Após isso, segurar firme o objeto usando a palma das mãos e todos os dedos. Levantar-se usando somente o esforço das pernas e mantendo os braços estendidos. Aproximar bem o objeto do corpo após levantar e manter o objeto centralizado em relação às pernas durante o percurso que irá fazer. Essas recomendações servem para que a pressão seja uniforme no disco intervertebral do indivíduo, para que assim não cause problemas à sua coluna. E para evitar graves danos que ocorrem devido à má execução do levantamento de peso, é necessário que o indivíduo não dobre as costas, não fique muito longe do objeto a ser carregado, não vire o corpo com a carga sem manter as pernas fixas no chão, não escorar a carga na perna ou no joelho, não levantar objetos pesados acima da sua cabeça
e prevenir a fadiga ao executar atividades pesadas por períodos prolongados, ou seja, deve-se ter um tempo de descanso para que a pessoa não tenha o problema da fadiga muscular. Para o levantamento de tábuas, o indivíduo deve apoiar uma das mãos no joelho, mantendo as costas e a cabeça em linha reta. Em seguida, segura a tábua com a outra mão. Com isso, ele deve apoiá-las no seu ombro. Em seguida, ele deve colocar as tábuas em cima dos ombros, levantar-se com a força da perna e apoiar uma mão mais à frente para que ocorra o equilíbrio da tábua e ela não vá deslizar nem para trás e nem para frente. Caso a tábua a ser carregada esteja acima do limite de peso permitido para ser carregado por um indivíduo, deve-se ter ajuda de outra pessoa para carregar, sendo que uma fica em uma ponta da tábua e a outra na outra ponta, e assim eles carregam ela. Ou então ele utiliza o auxílio mecânico, que no caso seria carrinho de transporte para transportar as tábuas. Para finalizar, o levantamento e transporte de tábuas deve ser feito com certa cautela, para que o trabalhador não sofra com problemas de coluna e com dores musculares. Deve-se também respeitar os limites colocados pela norma, para que não ocorra também esses problemas para o trabalhador. Caso exceda o limite de carga para um indivíduo, deve-se ter a ajuda de um companheiro para auxiliar no levantamento da carga e transporte, ou então seja utilizado um equipamento mecânico para que auxilie no transporte dessas cargas de peso excessivo. Olá, tudo bem? Meu nome é Edson. Vamos dando continuidade na nossa apresentação na área de ergonomia na construção civil e vamos falar sobre a área profissional de carpintaria. Vamos falar um pouco sobre os riscos ocupacionais, que é muito importante na área profissional de quem atua na carpintaria, cuidando da sua saúde física e mental. Um dos riscos da saúde ocupacional são os ruídos. Os ruídos que na carpintaria é gerado pela serra de disco ou pelo motosserra de pequeno porte, né? Que também é muito usado na carpintaria dentro de uma construção civil. Um dos seus principais fatores para ocasionar um risco ocupacional é na área da audição, podendo ocasionar uma leve surdez ou até uma surdez definitiva, você podendo ficar sem usar o seu aparelho auditivo, podendo ele ficar, no caso, você não poderia mais ter situação nenhuma de poder usá-lo, porque você pode ficar com a surdez definitiva, devido aos sons que saem muito alto dos aparelhos que é usado dentro da construção civil, né? No caso da serra de disco ou até mesmo da serra elétrica, a manual, né? Uma que é usada bastante na construção civil. Outros fatores dos riscos ocupacionais é a radiação ultravioleta, que é muito importante também na construção civil, porque a irradiação do sol, ela ocasiona vários problemas, entre eles câncer de pele e outras situações, né? A irradiação no horário das 10 da manhã até as 16 horas da tarde não é muito aceitável dentro da construção civil, como em qualquer outro local, né? Porque é o horário em que a radiação é bem mais forte e o corpo da gente tem que estar protegido. Aí por isso que tem que estar com o corpo bem coberto com roupas e usando os protetores solares. É muito importante também essa área da radiação ultravioleta na área da construção civil, para o operário tomar cuidado com a sua saúde, né? Outros fatores do risco ocupacional, o calor ou o frio, devido às alterações climáticas que há durante um dia, né? Algum momento pode esfriar, outro momento pode esquentar durante o dia, e isso pode ocasionar muitos problemas à saúde do trabalhador na área da carpintaria. São muitas alterações durante o dia, muitas alterações climáticas no dia, aí pode ocasionar problemas de saúde no trabalhador também. Outras situações que podemos aqui relatar um pouco sobre o processo dos riscos ocupacionais, os químicos, né?
que pode vir principalmente da poeira da madeira que é serrada, no caso pela serra de disco ou pela serra elétrica, né, que são os dois equipamentos mais utilizados na área de carpintaria na construção civil. A poeira da madeira, né, que toda vez que faz o corte ela rompe da madeira, pode afetar seus olhos, né, pode afetar o seu corpo, ela pode ter várias complicações na sua pele devido aos problemas até muitas vezes o próprio trabalhador não sabe que ele tem problema de pele, aí não é qualquer madeira, qualquer pó de madeira que pode pegar no seu corpo, aí pode agravar muitos problemas de saúde. Esse é um dos outros fatores que pode acontecer na saúde do trabalhador na área de carpintaria, na engenharia civil. É muito importante essa área, porque a poeira é propícia a ocasionar várias situações de doença no corpo do trabalhador. Outra área que podemos ditar também aqui na situação é na área ergonômica, né? Que é a postura do trabalhador, que é os esforços que eles fazem físico muito intenso durante o dia, as repetições de movimento, ele se movimenta muito de uma certa maneira, ou até mesmo por ficar muitas vezes de pé, ou por ficar muitas vezes sentado. São várias situações para ocorrer a doença do trabalhador na área ergonômica, né? Na área estrutural do seu corpo, que pode ocasionar muitas situações, a sua saúde pode ficar debilitada. As exigências, as principais fontes geradoras na área da ergonômica é que exige do trabalhador ele ficar muito tempo com a postura inadequada, né? Muitas vezes ele tem que ficar muito tempo em pé, fazendo uma atividade, né? O esforço físico em toda obra é, bem dizer, inevitável, bem dizer, obrigatório ter o esforço físico intenso numa construção civil. Construção civil é pesada na área de carpintaria, até porque os instrumentos principais para o trabalho do carpinteiro é a madeira, né? E as madeiras, elas normalmente são bem pesadas, não são leves, né? É um trabalho mais pesado. E o trabalhador tem que ter uma postura adequada e não pode ter o esforço intenso dele, e não pode ter muita repetição no movimento que ele está fazendo, mesmo movimento durante o dia todo, né? Também não pode. Outras situações que podem acontecer que são os acidentes, né? Que já são situações que a gente quer com que não aconteça dentro do canteiro de obra, na área de carpintaria, dentro da construção civil, que pode ser os acidentes gravíssimos, né? Uma ocasião que pode acontecer é a queda de mesmo nível diferente, né? De um corpo estranho que pode acontecer. O local onde isso pode acontecer pode ser num piso irregular, trabalho em altura, projeção de fragmentos, várias situações pode acontecer esse acidente, né? Que pode ocasionar, no caso, perder a sua visão, que pode cair um corpo estranho nos seus olhos, você pode perder a sua visão, parcial ou definitiva, né? É bem complicada essa situação, que você pode perder a sua visão definitivamente. E isso não é bom na área da construção civil, na parte da área da carpintaria. São trabalhos que o trabalhador tem que ter muita atenção, né? Toda qualificação adequada, tem que ter um ótimo desempenho na sua área, porque pode ocasionar de um instante para outro acidente de trabalho, a pessoa podendo ficar cego ou momentaneamente cego, né? Debilitado. E tem que ter muito cuidado na sua área de trabalho. O seu piso onde você trabalha tem que ser regular, você tem que trabalhar na altura de trabalho, num local adequado, né? E tem que ter muito cuidado com fragmentações, porque devido aos cortes nas madeiras, saem muitas poeiras, no caso, né? Aí elas pode penetrar no seu olho ou até propriamente na sua pele, ocasionar vários problemas de saúde. Outras medidas de controle necessárias, no caso agora vamos falar um pouco sobre as medidas de controle necessárias para evitar a maioria desses problemas, né? Que é um trabalho qualificado, o trabalhador tem que saber trabalhar
usando os equipamentos certos. Temos os fechamentos de vãos e abertura de pisos tem que ser adequado. O treinamento postural para o levantamento e transporte de carga, que é fundamental na vida do trabalhador na área de carpintaria, na engenharia civil, porque você tendo o treinamento de postura adequada, você vai saber trabalhar adequadamente para não sofrer as lesões, né, no seu corpo, devido ao seu trabalho que tem que ser feito no canteiro de obra. E o transporte de carga também é fundamental, você tem um treinamento para isso, para você saber transportar as madeiras que tem que ser transportada ou qualquer outro item que adentre essa situação da carpintaria na engenharia civil. É muito importante para o trabalhador de carpintaria dentro de uma construção, ele está sempre em dia nos seus cursos, né, de aperfeiçoamento, para cada vez melhorar o seu desempenho no trabalho e ter sua saúde adequada. Porque o risco de acontecer algum acidente, alguma situação de risco na sua saúde é muito grande se trabalhando em qualquer área da engenharia. A engenharia é bem ampla, bem amplificada, mas o risco de acontecer algum acidente é muito em qualquer área. E a área de carpintaria não fica atrás, porque você utiliza bastante equipamentos, né, que pode ocasionar muitos problemas graves de saúde. Outras situações são os detritos, né, os pequenos, são no caso as poeiras que saem das madeiras quando você faz o corte, que na área de carpintaria você é obrigado a trabalhar com a serra, tem que fazer vários cortes e voa muita poeira, aí pode ocasionar vários problemas de saúde, tanto no seu corpo, no físico, ou até mesmo nos seus olhos, né? Você podendo ficar, infelizmente, até cego, alguns detritos que podem cair e entrar no seu olho. São situações que acontecem dentro de um canteiro de obra na área da carpintaria, que pode até ceifar a vida de um trabalhador, principalmente no momento de corte. Você pode se machucar, pode se acidentar seriamente fazendo o serviço de corte, porque você mexe com equipamentos perigosos na sua vida, que são a serra de disco e até o motosserra, né, o manual, que é muito usado na área da carpintaria, dentro de uma obra. São fatores que nós falamos nesse trabalho muito importante para a saúde. Falamos um pouco dos riscos químicos, ergonômicos, os acidentes e um pouco sobre as medidas de controle necessárias. O trabalhador tem que levar em conta que tem que se preparar adequadamente para cada situação de trabalho e levar em consideração que a sua vida está em primeiro lugar. Tem que se cuidar, tem que planejar, tem que fazer os estudos necessários, a preparação necessária para qualquer tipo de trabalho. E não fica atrás a área de carpintaria na engenharia civil, porque essa área ela é muito utilizada na engenharia civil, desde o início da obra até praticamente o fim. Ela é muito utilizada, porque dela que faz dela que tem que fazer as caixarias, fazer todas as caixarias de vigas, caixaria de concretagem, todas faz através do carpinteiro, telhado, serviço de telhado, e tem que ter muito cuidado nessa área, na área de carpintaria na construção civil. E o processo ergonômico faz parte em qualquer área, porque a ergonomia é para cuidar do seu corpo, para você ter uma boa postura adequada na hora do seu trabalho. E você tendo posturas adequadas, você consequentemente vai ter um bom desempenho no seu trabalho e não vai se acidentar e possivelmente não vai se machucar, seu corpo físico. E tem que cuidar, tem que ter muito cuidado com os riscos, principalmente também da poeira que sai da madeira, que é muito importante os cuidados, a roupas adequadas, os equipamentos adequados, para ela não penetrar nos seus olhos, até mesmo no seu corpo, porque pode ocasionar vários problemas de saúde. Em muitos casos você mesmo não pode saber que deve ter
um problema de saúde que pode dar contraindicação em poeira, né, da madeira. Muitas vezes você não sabe e pode acontecer risco de saúde na sua pele, podendo chegar até ao câncer mesmo, câncer de pele. E falando sobre o seu corpo, sobre a sua pele, tem a irradiação solar também. Muito importante essa situação da irradiação solar. Você tá com roupas adequadas, equipamentos adequados e evitar esse horário que é das 10 da manhã até as 16 da tarde, evitar ficar exposto muita radiação solar, ficar em locais muito abertos que tem um fluxo muito grande de radiação solar, não é bom para o seu corpo, não é bom para a sua pele, podendo ocasionar câncer de pele, entre outras doenças também. São situações muito relevantes, tem que levar com muita importância para você ter uma saúde ocupacional muito boa na sua vida. Porque você está indo para um canteiro de obra, você como um trabalhador na área de carpintaria, você está indo ganhar o seu ganha-pão, ganhar o seu trabalho, ganhar o seu dinheiro para alimentar a sua família, e você não quer sair de lá, terminando seu trabalho, essa sua obra, sair de lá doente, né? Essa é uma situação muito importante na vida de qualquer trabalhador em qualquer área. Você tem que trabalhar com todos os equipamentos adequados e trabalhar com toda a postura regular, para não ocasionar problemas de saúde para você e você terminar a sua obra, o seu serviço, da melhor forma possível e sair de lá principalmente com a saúde física e mental. É muito importante para o trabalhador que atua na engenharia civil, que trabalha na área de carpintaria, ele usar os equipamentos adequados, usar os equipamentos que faz o corte, né? Usar os equipamentos da melhor forma possível para não ocasionar problemas para si, problemas de saúde, saber fazer os cortes adequados. É muito importante para o trabalhador, para ele não correr risco de saúde, para ele manter sua saúde em dia. Pois a finalidade do trabalhador na área da carpintaria é fazer todo o processo de caixaria, fazer toda montar toda a estrutura possível e melhor forma possível para vir toda a concretagem depois. Pois é o início da obra, onde ele faz o serviço de carpintaria dentro das sapatas, né, chamadas sapatas, que são as fundações, e entre outras áreas na área da engenharia, porque o carpinteiro atua trabalhando principalmente com madeiras, mas também tem outros equipamentos que ele também pode usar. E nessa situação do trabalhador na área da engenharia civil, o carpinteiro trabalha muito utilizando a madeira. E pensando nessa área de madeira, na prevenção das nossas árvores, é muito importante também para a engenharia civil você ter gastos só os necessários mesmo para uma construção. E a madeira é muito importante para nossas vidas, até porque madeira vem da árvore. E é muito importante na área de engenharia civil ter todo um levantamento antes da obra, para ter o mínimo de gasto possível, pois a engenharia ela visa gasto desnecessário. Um dos estudos da engenharia é gasto desnecessário dentro de uma obra. E a madeira, por ser muito importante para nossas vidas e a vida financeira também, tem que ter profissionais adequados para trabalhar nessa área, para não ter gasto desnecessário, pois a madeira ela é o preço dela é bem considerável, é um preço alto aqui na região e temos que ter profissionais adequados para que saiba trabalhar na área de carpintaria da melhor forma possível, porque é prevenir a nossa natureza, né? Prevenindo nosso meio ambiente, para podermos ter um futuro melhor para as nossas crianças, jovens, né, que ainda estão começando a vida. Até porque a gente trabalha, falando sobre a área de engenharia, a gente não pensa muito nessa área, né?
mas a carpintaria tem tudo a ver na área do meio ambiente, que a principal matéria-prima da carpintaria é a madeira. E a madeira é primordial na área do meio ambiente. Temos que trabalhar pensando no meio ambiente, pensando no lado financeiro do empreendedor que está fazendo a sua obra, que é o dono da obra, e é fundamental a gente ter essa visão também. Finalizando nossa etapa nesse conteúdo, na área de carpintaria dentro da engenharia civil, fazemos um breve resumo sobre os riscos ocupacionais. Falamos do ruído, que vem da serra elétrica, serra de disco, que vem do motosserra e de outros equipamentos. Um pouco sobre a radiação ultravioleta, que é a irradiação solar, que pode ocasionar muitos problemas ao trabalhador, inclusive o próprio câncer de pele, entre outras situações. Falamos um pouco sobre o calor e o frio, né, que são alterações do clima durante um dia, em uma obra. Alguns momentos que é obrigatório o trabalhador estar em locais frios, é obrigatório estar em locais quentes, muito quentes. Algumas alterações climáticas dessas podem causar vários problemas de saúde no trabalhador. Comentamos um pouco sobre a poeira da madeira, né, que são os riscos químicos, que é deliberada justamente do corte das madeiras, é aquele pó que sai. São riscos enormes para a saúde do trabalhador, onde pode afetar o seu corpo, a sua pele e os seus olhos, podendo ocasionar cegueira, você podendo ficar cego, problemas de saúde de pele também, devido à espécie da madeira que foi cortada, entre outras situações. Os riscos ergonômicos, né, no caso, nos riscos da postura do trabalhador, ele deve estar com a postura adequada. Os esforços físicos do trabalhador para não ter problema de saúde não deve ser repentino. E ele não deve estar em pé, nem agachado, nem com um só tipo de movimento por muito tempo. Ele deve estar constantemente mudando sua posição. Em caso de acidentes, que pode acontecer no local que um carpinteiro trabalha, pode acontecer várias situações de acidente, queda de martelo, queda de outros equipamentos onde ele trabalha, que ele manuseia, né? São situações que podem acontecer e ocasionar acidentes perigosos. E os motivos para acontecer esse acidente são normalmente os pisos, que são irregulares, né, no local onde ele trabalha, os locais que ele trabalha, que pode ser altura excessiva, né, locais altos, pode cair um equipamento dele, que é, no caso, um martelo, até mesmo pregos ou outros materiais que pode ter junto com o trabalhador. E no caso, outros acidentes que pode acontecer, que é no olho, pode acontecer e algum corpo estranho cair dentro do olho, né, possivelmente de madeira, né, lascas de madeira pode acontecer, alguns pós, no momento em que o trabalhador esteja pregando uma madeira na outra com o prego, dessa madeira pode sair dela vários corpos estranhos, né, vários pó, e pode afetar os olhos do trabalhador que esteja no momento sem o equipamento necessário. As medidas de controle necessárias para o trabalhador que trabalha na área de carpintaria, na engenharia civil, ele deve estar sempre qualificado, né, sempre estudos aprimorados. O trabalho deve ser qualificado. Os fechamentos de vãos e abertura de piso do local de trabalho dele deve ser bem feito, né? E na sua parte postural deve ter treinamento para levantar e transportar as cargas, as madeiras, porque é fundamental na vida do trabalhador ter a saúde física e mental dele adequada. Bom dia pessoal, eu sou Samuel, aluno do 4º período de Engenharia Civil do IFRO Calama. Quero iniciar, juntamente com todos vocês, né, um passeio aqui pela obra.
O sol tá um pouco quente, mas tem um ventinho fresco aqui que ajuda bastante, né? E aqui eu quero iniciar no canteiro de obra até para mudar um pouco aquela característica de trabalho feito em casa, né? O estilo home office. E fazendo aqui um passeio pela obra, e eu vou fazendo o comentário do trabalho do qual me foi proposto, né? O nosso trabalho ele teve um início com um tema voltado para a área de carpintaria, e juntamente com isso teve também a inserção da ergonomia, né? A ergonomia que é o nosso foco principal no desenvolvimento do trabalho do carpinteiro, né? E por se tratar de obra, a ergonomia ela não vai apenas ajudar o carpinteiro, né? Ela vai ajudar o pedreiro, o eletricista e todos os demais profissionais da área de construção civil. É um assunto bastante interessante que ao longo dos anos ele tem sido cada vez mais, né, tem sido trabalhado, e os empresários têm inserido isso dentro da empresa. É uma forma de corrigir hábitos, maus hábitos, corrigir erros, né? Porque é preciso ter uma postura profissional, né? É preciso ter uma postura corporal, e isso não é possível fazer esse trabalho de uma noite para o dia. É preciso muito trabalho duro, é um trabalho de conscientização, né? E como parte do trabalho, eu fiquei responsável pela parte de EPI, equipamento de proteção individual, que a NR6 é a responsável, é a norma regulamentadora, né, responsável pelo EPI. E o EPI é um equipamento de proteção que precisa ser utilizado. Quando se fala em EPI, ele é algo que nasceu com a existência do homem, né? A partir do momento que o homem passou a sentir a necessidade de se proteger, nasce também o conceito de EPI. Parece até um pouco engraçado, mas é uma realidade. Com o passar dos anos, o Ministério do Trabalho resolveu regulamentar a questão do EPI a partir de 1943. Então isso acabou tendo um decreto-lei que acabou regulamentando o EPI dentro das empresas, né? A partir do momento que houvesse a relação de trabalho, haveria necessidade de ter o EPI. O EPI, conforme está na cartilha, ele é recomendado o uso dele de acordo com a atividade que será exercida, né? Não adianta pensar que você é um profissional e você tem que estar com uma boa quantidade de EPI, né, trajando isso sobre o corpo e achando que está protegido. Não. Para cada caso existe uma situação, certo? Mas de modo geral, o EPI básico ele vai depender muito da atividade que vai ser exercida, e o básico geral é o capacete, a luva e o óculos, né? E a bota. Esse é o item básico. E mais a própria farda, né? A própria farda da empresa. Esse é o item básico para que seja desempenhado um papel pelo profissional. Quando se trata de um profissional de carpintaria, por exemplo, no ramo da construção civil, se for um trabalho em altura, vai ser preciso ter um cinto paraquedas, né?
mais o talabastre, que isso vai dar condições para que esse trabalhador consiga desenvolver uma atividade em altura. Pode ser até mesmo no nosso caso. Aqui eu vou mostrar aqui para vocês. No caso aqui nós trabalhamos com construção de casa. Então a partir daqui é possível ver as casas. E nessa casa existe um procedimento de telhamento, em que o profissional precisa subir lá em cima, né, subir acima da casa para poder fazer esse trabalho de telhamento. Então é preciso, nós temos aqui a chamada linha de vida, em que o talabastre ele é ancorado nessa linha de vida, e junto ao paraquedas do profissional, né, ele é engatado. Isso vai fazer com que esse profissional fique sem perigo de queda, né? Ele vai estar sendo resguardado aí, se caso acontecer um acidente. Então, se o profissional de carpintaria for desenvolver um trabalho em rodovias, ele já vai precisar utilizar um colete, né, um colete com refletores, para que ele possa ser visto na travessia de BR. Isso aí é muito utilizado quando está trabalhando com drenagem em rodovia, e é preciso fazer caixaria. Então a partir dali é preciso ter alguma identificação, né, sobre a farda do profissional, no caso é esses refletores que são acoplados ao colete. Isso faz com que seja possível ver esse profissional a longa distância, né? No nosso caso, no caso aqui de construção civil, isso não se faz necessário, porque nós estamos em uma área fechada, em que apenas quem trafega por aqui é apenas a equipe que trabalha mesmo na obra, né? Não corre nenhum risco aqui de atropelamento como existe na rodovia. Quero falar um pouco sobre o capacete de proteção, né? O capacete ele tem essa aba frontal, e é muito interessante. Às vezes a gente vê o capacete e pensa que ele é apenas um capacete, não tem não existe assim outra coisa além disso, né? A gente vê apenas que é um capacete normal, mas aqui no nosso caso a gente tem um processo de montagem de forma, e toda vez que a forma é montada em cima, a laje precisa passar desmoldante. Então esse desmoldante ele escorre, e essa aba de proteção ela serve exatamente para isso, para impedir que qualquer resíduo que caia de cima, né, ele afete os olhos. E às vezes quando a gente observa aqui os profissionais, eles estão todos sujos com desmoldante, né, porque respinga embaixo. Então essa é de fato a finalidade dessa aba, né, desse capacete. No caso da luva, a luva vai auxiliar bastante a evitar corte nas mãos, né? Às vezes o profissional de carpintaria precisa pregar madeira, e isso faz parte da rotina dele, da profissão dele. É preciso fazer isso. Trabalha muito com serramento, então às vezes ajuda também para evitar que se corte os dedos, se martele os dedos. Então a luva ela tem uma ação primordial aí para no desenvolvimento da atividade desse profissional, né? Ele precisa muito, é algo necessário que não pode faltar. Uma outra preocupação também que se deve ter, um outro cuidado, se torna exatamente naquilo que o carpinteiro transporta, que no caso é prego. Eles transportam muito prego,
eles transportam serrote, eles transportam martelo e todos esses equipamentos sobre o corpo, eles requerem um certo cuidado, porque pode ocorrer um risco de um acidente ao trafegar sobre a obra, né? Pode acontecer de haver um engate de uma dessas ferramentas e isso pode ocasionar um acidente. Talvez essa parte de haver um engate da ferramenta em algum local seja assim algo mais difícil de acontecer, mas nós temos muito desnível, né? Um exemplo clássico aqui é exatamente aqui onde nós estamos nesse exato momento. Isso aqui vai ser uma rua, certo? Então observem o desnível que existe aqui, as condições propícias para se causar um acidente. É algo que existe. Pois bem, falei um pouquinho sobre EPI. Eu não vou abordar todos os EPIs porque, conforme eu falei, isso vai depender muito da atividade de cada profissional, né? Isso depende muito do que a pessoa vai fazer para que possa estar utilizando o EPI adequado. Nós temos vários EPIs, uma quantidade bem grande para que possa auxiliar aí nesse processo de desenvolvimento da atividade. Como eu já falei, né, nós temos aí temos os principais: o capacete, a bota, a farda, o óculos de proteção. Isso tudo são equipamentos que ajudam na segurança, ajudam na segurança como um todo. Tem um item também que ele é de grande importância. Hoje, de acordo com a atual conjuntura que nós estamos vivendo, é preciso usar máscara. A máscara também é um item muito importante que não pode faltar hoje como acessório. Um outro creme de proteção, né, contra a radiação solar. Observem aí como é que está nesse exato momento. Um sol bastante quente. E é preciso utilizar o creme de proteção, né, contra raios solares. Um outro tema também que eu preciso citar é exatamente sobre as ferramentas curvas. Essas ferramentas curvas, elas são de grande importância. O punho deve ficar alinhado com o antebraço no uso das ferramentas manuais, certo? Isso vai evitar torções, vai evitar lesões, vai evitar que o trabalhador sinta dores, certo? Então existem ferramentas que elas possuem curvaturas e essas são as ideais, né, do ponto de vista da ergonomia. Há uma explicação para isso, né? Elas são feitas de acordo com o padrão ergonômico e eu não tenho dúvidas de que funcionam, né? Ao invés de usar um martelo que tenha um cabo reto, você pode utilizar um martelo que tenha um cabo curvo. E o cabo curvo ele vai evitar que você sinta dores no punho, dores nas mãos. E isso com certeza vai ser assim, um diferencial a mais, vai ajudar bastante,
né? Vai ajudar muito. O alicate também ele pode ser utilizado. Tem um alicate com cabo curvo, né? Também ele tem a sua finalidade. E ao invés de usar o que tem o cabo normal, o curvo seria o mais indicado, né? Um alicate, ele parece não ter muito sentido para o profissional de carpintaria, mas existem momentos quando falta alguma ferramenta, ele auxilia bastante, né? Ele auxilia muito. Ele ajuda a desenvolver atividades que, na falta da torquez, né? Ele ajuda a desenvolver atividade como, por exemplo, arrancar um prego. Se o prego tivesse sem a cabeça do prego, um alicate seria de muita valia. Não havendo o alicate, uma torquez. Pois bem, essa foi a atividade, né, da qual nós resolvemos desenvolver em grupo, né, uma atividade voltada para o profissional de carpintaria. E com o assunto voltado para a ergonomia. A ergonomia ela é utilizada em várias áreas da engenharia civil, né? E os mesmos cuidados que deve ter o profissional de carpintaria, principalmente na região, nas regiões lombares, né? Devido ao tipo de atividade exercida, os outros profissionais também devem ter o mesmo cuidado. São cuidados de grande importância. A questão da postura, a questão dos cuidados com o manuseio, né, de suas ferramentas, a utilização de ferramentas de acordo com o padrão ergonômico, que no caso seriam ferramentas voltadas para a execução da atividade, né, do profissional e de ajuda a manter a sua saúde física, né? Essa que é a grande questão da ergonomia, é desenvolver um trabalho de forma que você tenha a garantia de ter a sua saúde preservada, né? Na área de construção civil, os profissionais, eles é um ponto de vista que eu tenho, que eu observo. Existe a questão de produção, em que o profissional é submetido a produzir mais e nem sempre as ferramentas adequadas, nem sempre o desenvolvimento da atividade é adequado, né? Às vezes o profissional não tem a ferramenta adequada e ele faz arranjos, ele procura desenvolver a sua atividade porque ele está em um processo construtivo em que a empresa o coloca nessa condição, porque a empresa pretende desenvolver a sua atividade a curto prazo. Então tudo isso faz com que os padrões de ergonomia eles deixem de acompanhar esses profissionais. A gente no dia a dia, na vivência dentro do canteiro de obra, a gente vai observando como que se comporta cada profissional, como que eles desenvolvem suas atividades. E todos os dias, né, eu presencio erros ergonômicos que vão desde da forma que se pega uma madeira, desde a forma que se pega um bloco, desde a forma que se pega uma manilha, né? Um exemplo, eu vou mostrar aqui, né? Isso é uma caixa de CI, né? Caixa de expansão, e observe o tamanho dessa manilha. Certo?
Eu estou aqui abrangendo mais o assunto, né? Não ficando apenas no profissional de carpintaria, porque a nossa parte de carpintaria, ela praticamente aqui nesse canteiro eu posso até dizer que ela nem existe, porque toda a estrutura que a gente utiliza aqui não contém madeira, né? Não contém madeira, mas tem outras atividades que são bem similar, né? Pelo fato do transporte de carga, pela questão de manuseio de ferramentas, pela questão de desempenho em altura, né, de atividades. Então tudo isso, o profissional de carpintaria, ele participa disso tudo, né? Ele participa desse trabalho em altura, ele participa de trabalho com corte, ele participa de trabalhos com ferramentas, né? Então, de maneira que dentro do canteiro de obra, todas essas profissões elas acabam sendo bem próximas na questão de desenvolvimento de atividades, né? Apesar de serem funções diferentes, mas todas as áreas de operacionais, né, requer algum tipo de manuseio de ferramenta, requer algum tipo de manuseio de máquina. Isso também faz com que você tenha excesso repetitivo de movimentos, né? E em tudo aquilo que a gente produz um excesso repetitivo de movimentos, com certeza, não tendo o devido cuidado, isso causará uma lesão muito séria. Eu quero finalizar aqui a minha parte, né, a minha apresentação, que eu fiquei responsável pela parte de EPI e a parte de ferramentas em curvas, né? Quero agradecer a participação de todos os integrantes do grupo. E é isso que eu tenho a dizer, tá? Quero finalizar aqui com a imagem do canteiro de obra. Estamos agora num período de almoço. A partir das 12h30, retornaremos às atividades, né, normais. E para não ficar aquela curiosidade, né? Que geralmente quando a gente fala que trabalha em obra, né, as pessoas querem saber, poxa, faz o que aí, né? Então, eu sou técnico de edificação e eu trabalho com medição e fiscalização, né? Por isso que eu tenho esse acesso, né, ao canteiro de obra com mais propriedade, né, que aqui é a minha área de trabalho. Então, quero aqui encerrar minha participação. Obrigado, até mais. Bem, esse trabalho que vou apresentar, juntamente com o meu grupo, ele fala da ergonomia na carpintaria. E eu fiquei com o assunto da ginástica laboral. Essa parte de ginástica, ela é ligada muito à saúde, à educação física. Então, toda empresa deveria ter um espaço e um tempo inicial, ou até um tempo final, para onde o profissional chegasse e fizesse os exercícios necessários. E nessa parte de tocante, quem pode falar melhor, eu trouxe comigo um amigo que é em comum, muito antigo, Jamil, professor de educação física, formado. Eu sou aluno do 4º período de Engenharia Civil da UNIR. Eu vou passar o assunto para o professor Alex Sarmento Leite. Ele é licenciado em plena Educação Física, formado pela UNIR no ano de 2006. Ele é especialista em atividade física para as pessoas especiais. Atualmente ele trabalha no SESC. Ele vai falar melhor do assunto. Essa questão de saúde, de exercício nas empresas, elas precisavam ser mais empregadas, principalmente no campo de obra. O campo de obra se torna perigoso. Se você chegar numa obra frio para trabalhar, principalmente o carpinteiro ou qualquer outra pessoa, sai de casa sem fazer um exercício, chegar em casa sem fazer um alongamento. Isso conta não só na parte individual, na parte coletiva, na parte funcional, na parte de operação de um serviço dado pelo profissional da área. O déficit de atenção para que as pessoas que não fazem educação, nenhum tipo de educação física, é menor, entendeu? A resistência da pessoa é pequena, é baixa. Então seria interessante que toda essa atividade de ginástica laboral fosse empregada pelo menos uns 10 a 15 minutos antes do trabalho, entendeu? Isso ajudaria muito. Mas para falar melhor no assunto, eu passo a palavra para o meu amigo, professor Alex Sarmento Leite, para ele explicar melhor toda essa situação para vocês. Então, como o Sérgio já falou, né, a gente tem uma amizade já há bastante tempo.
né? E ele pediu para eu dar um apoio referente a esse trabalho voltado para o ramo da engenharia que ele está fazendo, né? Mas onde há a necessidade de ter um tipo de exercício para você ofertar aos seus colaboradores dentro do local de trabalho, né? E ele pediu para ajudar ele sobre ginástica laboral. Vamos falar um pouco de ginástica laboral. Depois aqui dessa uma breve fala da gente, desse histórico, a gente vai fazer uma parte prática também, para as pessoas tentarem entender, para facilitar, né? E, então vamos lá, a ginástica laboral. O que é a ginástica laboral, né? A ginástica laboral é um conjunto, é uma série de exercícios físicos realizados durante o tempo de trabalho, no ambiente de trabalho e no tempo de trabalho que o empregador oferta e o empregado vai realizar, né? Que vai facilitar, vamos corrigir postura, evitar doenças com esforços repetitivos, as doenças ocupacionais, entendeu? E a ginástica laboral, ela tem, são vários tipos de ginástica laboral. Tem a preparatória, compensatória, a de relaxamento e a corretiva, né? Isso é muito importante para o empregado, entendeu? Porque se eu faço esse tipo de acompanhamento, eu vou render mais no serviço, entendeu? Lógico, com segurança, tendo acompanhamento de um profissional da área, né, específica. Então, eu oferto, o empregador ele oferta para o colaborador esse tipo de atendimento. Conforme isso vai acontecendo, vocês vão ver que vai melhorar o trabalho da pessoa, o desempenho nas suas funções do dia a dia, né? E a ginástica laboral preparatória é aquela que você já vem antes de começar a jornada de trabalho, o nome já está falando, você vai preparar aquele colaborador uma série de exercícios para que ele possa aguentar a jornada de trabalho, né? Tem a compensatória, que é aquela que você vai procurar aqueles grupos musculares onde que o empregado está necessitando. Então, a compensatória. Relaxamento. A de relaxamento é onde você já está falando relaxamento, você vai relaxar seu corpo, sua mente. E onde que entra aí, pode entrar uma massagem, pode entrar exercício de meditação, os trabalhos de respiração, né? E a corretiva você vai aliviar, alongar também aquela parte do grupo muscular onde está mais tensionado, entendeu? Músculo, parte óssea também, como que você vai se comportar, como que você vai pegar uma ferramenta no chão, entendeu? Como que eu vou saber utilizar a minha marreta de trabalho, um martelo, como que eu vou juntar isso, uma pá, né? Como que eu vou juntar um cabo de vassoura no chão, um saco de cimento, um pacote de argamassa, entendeu? Isso tudo implica, se você não estiver fazendo essas correções, você vai lesionar a pessoa e a pessoa não vai render no trabalho, tá entendendo? Como que é feito isso aí? Coisa simples, gente. Até onde eu posso agachar, como é que eu posso agachar, minha passada. E fora que o canteiro de obras é muito perigoso também, né? A gente trabalha com pessoas, como que eu vou manusear uma pá, uma enxada, entendeu? Tudo entra nesse bate-papo que você vai ofertar para o seu empregado. Ele vai se comportar da melhor forma e com certeza a obra vai render mais. Professor Alex, eu posso fazer uma pergunta para o senhor? Sim, pode ficar à vontade. Qual é a importância, qual é o tempo aproximadamente para, antes de iniciar uma obra, o empregado fazer um exercício? O que o senhor aconselha para isso? Qual é o tempo mínimo, máximo? O que isso influencia? O senhor disse uma parte muito interessante que o trabalho de engenharia, o trabalho de construção civil já é um trabalho pesado. E na parte da carpintaria também é difícil. O carpinteiro, a maioria das vezes, ele não sabe se comportar, ele não sabe pegar numa ferramenta. Ele vai precisar de uma postura, entendeu? Então, toda essa análise, esse contexto de obra,
de profissão, o comportamento do profissional era melhor nesse rendimento. De quanto tempo de exercício o senhor indicaria para nós? Exatamente, você falou uma coisa bem importante mesmo, entendeu? Tempo. Sim. Quando o empregador, ele dá esses, vamos colocar 15 minutos simples, tá? De exercício básico, bem simples mesmo. Então, o empregador, ele não vai perder esses 15 minutos com o seu empregado fazendo uma ginástica laboral. Ele vai ter o quê? Vai ter ganho. Vai ter ganho. Por quê? Ele vai preparar o trabalhador para ele render mais dentro daquela obra. Para evitar acidentes de trabalho também. Como você falou, o canteiro de obras é um local perigoso, entendeu? Você prepara as pessoas para evitar acidente, entendeu? Durante 15 minutos a gente faz. O empregador vai tirar 15 minutos, vou juntar minha turma lá de carpinteiro 7 horas da manhã, de 7 às 7h15, exercício, ginástica laboral. Não pode ser todo dia, não precisa ser todo dia. 3 vezes na semana está ótimo. Suficiente 3 vezes na semana. Suficiente, 3 vezes na semana, entendeu? Isso, professor, o senhor falando assim, é até interessante porque o trabalhador sai de casa, ele já sai não falando despreparo, não é a palavra certa, porque ele é um profissional. Mas onde é que entra a parte da ginástica laboral? É na atividade física dele, o rendimento, que o professor falou. Para uma obra, um profissional, a gente, no caso eu vou ser futuro engenheiro, eu não posso perder um funcionário meu por um déficit de atenção, por uma questão de tempo, mínima tempo, 10, 15 minutos de exercício, umas 3 vezes na semana. Isso leva, que nem o professor Alex falou, isso leva o profissional a ficar mais atento, entendeu? A corrigir sua postura, entendeu? Isso vai reduzir para a empresa. A vida do profissional, ela vale muito. Muito. A vida do ser humano vale muito. Vale muito mesmo. Por isso que esses 15 minutos que a gente pensa que vai perder, a gente vai ter um ganho muito satisfatório. Entendeu? Vai ter um ganho muito satisfatório mesmo. Porque o empregado, ele vai chegar e falar assim: hoje o engenheiro Sérgio conseguiu pra gente isso aqui, esses 15 minutos, isso aqui já é um ganho pra gente. Entendeu? E você, como engenheiro, futuro engenheiro, você tem que lutar pela tua equipe de trabalho. Sim, com certeza. Entendeu? Você vai ter que lutar pela sua equipe de trabalho, você vai ter que ofertar as melhores condições para os seus empregados, entendeu? Você vai querer um refeitório bem limpo, sim, com comida boa, um espaço de relaxamento, depois do almoço ter aquele descanso, tá entendendo? Você tem que lutar pelos seus empregados através disso aí. E você, com isso, você ganha a equipe toda. E ao mesmo tempo, o teu respeito vai crescer e a tua obra vai alavancar. O professor indica para nós uns exercícios. Me indica, professor? Indica os exercícios. Então, o senhor poderia demonstrar para nós esses exercícios? Demonstre. Eu vou apenas pausar o vídeo e preparar o professor juntamente comigo. Eu vou filmar o professor fazendo toda essa movimentação de exercício para ficar mais fácil. Esse trabalho de ergonomia na carpintaria não é só um trabalho para engenharia, é um trabalho para o público em geral. Não é só para quem está no campo de serviço, está numa área de trabalho. É para quem está em casa, entendeu? Isso é questão pública já de saúde. Você pode fazer na sua casa, você que é doméstico, você que está hoje nesse tempo de pandêmico aí, ocioso na sua casa, 15 minutinhos de exercício, ele vai aumentar seu rendimento físico, pessoal, emocional, entendeu? Tem todo um ganho. Então, eu vou pausar o vídeo para em seguida mostrar os passo a passo com o professor Alex. Mas uma coisa que é muito importante também, Sérgio, acadêmico Sérgio, é você ser uma linguagem simples. Bem simples para a tua equipe. Não adianta você querer fazer uma coisa específica que os teus comandados eles não vão entender. Com certeza. Entendeu? Com certeza. Vão ter, como você falou também, nós estamos vivendo um momento de incertezas. Nós temos que ver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, onde já entra essa parte também, que o ginástica laboral entra muito essa parte psicológica. Ela influencia muito. Influencia bastante, porque um operário, ele sai da sua casa, vai chegar no canteiro de obras, meu Deus, como que está tendo esse tempo de pandemia aí. Além de ter meu cuidado com o meu corpo físico, tem que ter a mente também voltada para preparada, entendeu? Uma mente preparada mesmo. Como eu falei, então tem que ver um dia de cada vez. Um dia de cada vez, porque é um momento de muita incerteza que nós estamos tendo. Então, vou frisar novamente, você como chefe de equipe, como engenheiro, tenta fazer isso com a tua equipe, teu grupo de trabalho. Oferta para eles coisas 3 vezes, pelo menos, 3 vezes numa semana? Numa semana, 3 vezes por semana. Em local, você não precisa ter um local
Qualquer um espaço, uma área. Um uma área. espaço, Então, olha, isso é uma esse- a parte prática, Prática, tá? né? Agora você tem que ofertar para os seus Um comandados um descanso, um local um apropriado. local apropriado. Sim. Entendeu? Lá no canteiro de obras, dá pra gente fazer a ginástica laboral? Dá pra gente fazer lá a ginástica laboral. Mas se você conseguir um espaço bem refrigerado, bem iluminado, seguro, também a gente faz, não tem problema nenhum. Eu vim com o professor Alex porque ele atua no assunto, entendeu? Ele já dá aula há muito tempo, ele é professor formado, sabe? Então, todo esse acompanhamento que ele faz comigo aqui, me instruindo também, porque eu, como engenheiro, eu vou ter que fazer parte desse exercício, eu preciso fazer parte. Porque não, o bom líder, ele está junto com seus comandados. Então, ele dando um bom exemplo, ele vai servir. Entendeu? Não é à toa. Exercício físico nunca é à toa. Entendeu? Saúde é coisa séria. A perca de profissional por causa de uma lesão, por causa de 15 minutos de exercício, quanto custa numa obra? Qual o tempo que isso aí me levaria? Procurar um profissional bom. Eu tenho que preservar os comandados. Eu, como comandante, tenho que dar um bom exemplo. Então, para toda essa ginástica laboral, eu procurei um grande amigo meu que está me ajudando hoje muito, sabe? Entendeu? Eu admiro muito o professor Alex Sarmento. Ele vai demonstrar para nós, daqui a uns minutos, esses exercícios. Não é coisa complexa, né, professor? Não é coisa complexa, não. Não é coisa complexa. Você, como eu falei, tira aquele espaço de 15 minutos, reúne a tua equipe. Vamos lá, gente. Ginástica laboral, 15 minutinhos. E a obra vai fluir da melhor forma. Não é chato, professor? Não também? é chato também. Você vai demonstrar para nós, Eu vou então? demonstrar bem Sim. simples, né? Não é chato porque às vezes fala assim, lá vem de novo essa mesma... Tem pessoas que pensam Sim. que é besteira. Existe uma resistência na professor? Tem muito. Tem No seu resistência. trabalho existe uma resistência? Infelizmente o empregado, ele tem essa resistência mesmo. Lá vem de novo essa ginástica, isso aí não vai fazer efeito, não faz. Tenho certeza, eu tenho absoluta certeza que faz a diferença sim, entendeu? Aí vamos fazer agora uma parte prática, demonstrando, tá? Uns 5 minutinhos de exemplos, o senhor consegue fazer? Dá 5 minutinhos já basta também, já ajuda. Já ajuda muito também, né? Já Aí ajuda. você vai passar os exercícios básicos. Exercício, você falou muito bem. Quando a gente fala exercício, é uma coisa direcionada. Exercício físico. Atividade física é qualquer coisa. Você está varrendo uma casa, é uma atividade física. Você está lavando o carro, é uma atividade física. Exercício físico, não. É você fazer, saber carga, saber tempo, tudo que requer para melhorar o desempenho do ser humano. Varrer casa é um exercício? Não, é uma atividade física. Lava carro, atividade física. Exercício é uma coisa voltada, direcionada com o profissional da área específica, entendeu? Como a ginástica laboral requer, tem um profissional e você no futuro você vai lutar pelos seus comandados, entendeu? Vamos para a parte prática agora? Então, como a gente estava falando da ginástica laboral, agora vamos para a parte prática, entendeu? Como eu falei, você tem que ser bem simples, passar para as pessoas que estão necessitando da atividade, não passar com nomenclatura específica, mas bem simples mesmo, braço estendido, alongado, encolhido, lado direito, lado esquerdo, entendeu? Então vamos lá para o primeiro exercício, entrelaço de dedos. Você vai comandar e vai falar para os seus empregados. Estende, respira, conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relaxou. Isso no canteiro de obras, tá? Mais uma vez, entrelaça, estende. Desfez novamente. No canteiro de obras você vai ter que ter uma caixinha de som, entendeu? Já para facilitar o ambiente também, não pode ficar uma monotonia ali, uma tristeza. Então tem uma caixinha de som, não tem problema, entendeu? Braço à frente, você pode falar assim mesmo para a tua equipe, tá? Da equipe, braço à frente, passou, segurou, respirou. Nada de estar falando assim, antebraço, musculatura X, musculatura Y, não. Fala mesmo, braço à frente, todo mundo com o braço direito. Alongou, desfez. O outro braço passou à frente. E se você está soltando a musculatura do jeito
explicar? Por quê? Olha os grupos musculares que estão sendo trabalhados. Para um carpinteiro, para um pedreiro, para mexer com uma colher, com um martelo, com uma trena, então você tem que aquecer, você tem que preparar essa musculatura. Bom, parte do pescoço, postura, uma mão passa por cima da orelha e puxa o pescoço. Atenção, musculatura do pescoço aqui, ó, que é muito utilizada. Para o outro lado. Isso, relaxou. Você vai fazendo 2 ou 3 vezes para cada exercício, entendeu? Braço, mão no cotovelo, joga lá atrás. Olha, ó, a postura, se eu estiver alongando, nada. Olha para frente, olha no horizonte, respira, trabalha a respiração. Relaxou. O outro braço agora, pode falar bem simples mesmo. O outro braço, puxou, respira. Desfez. Vamos lá. 2 polegares do queixo, cima. Atrás agora, entrelaça, joga lá na nuca. Esses exercícios você já está aquecendo o seu corpo. A musculatura está soltando a musculatura. Parte do quadril agora. Deixa os 2 pés à largura do ombro aqui. Vamos no quadril, ó. Primeiro para um lado, depois para o outro lado. Coisa simples, tá? Você vai tratar o empregado com a nomenclatura bem simples mesmo. Isso. Entrelaça. Mão no joelho. Olha a dificuldade. Vai ter, você, com o tempo você vai perceber que a pessoa fica faltando equilíbrio com uma perna. Com o tempo ele vai fortalecer isso. Ele vai saber essa postura. A outra perna. Show. Ponta do pé. Coisa simples. Sem condição. A outra perna. Então, se você pode perceber, nós começamos melhor. Os dedos, corpo todinho, até a ponta do pé. Fizemos musculatura superiores, entendeu? Quadril, parte inferior. Entendeu? Aqueceu tudo. Pronto, deu os 15 minutos. Carteiro de obra, a obra vai render, pode ter certeza, a obra vai render. Isso aqui, ó, tem o dono da empresa, não se preocupe que você não vai perder 15 minutos não. Você vai ganhar um desempenho nas funções do teu engenheiro, do teu grupo todo. Bom, beleza? Obrigado.